6 de junho de 1944. 5.000 navios cruzam o Canal da Mancha. 10.000 aviões escurecem o céu. 200.000 homens se preparam para morrer nas praias da Normandia. É a maior invasão marítima da história da humanidade. E do outro lado, a Alemanha nazista, com 60 divisões na França, tem poder de fogo mais que suficiente para empurrar os aliados de volta ao mar. Mas não empurra. Hitler tem 21 divisões de infantaria e 2 divisões blindadas estacionadas a menos de 300 quilômetros das praias. Panzer de elite, os melhores tanques do mundo, com tripulações veteranas que haviam esmagado exércitos inteiros na Rússia. Se essas divisões descessem para a Normandia nas primeiras 48 horas, a invasão seria um banho de sangue sem retorno. Os aliados sabiam disso, Eisenhower sabia disso, Churchill sabia disso. E mesmo assim, as divisões não desceram. Ficaram exatamente onde estavam, paralisadas, esperando uma invasão que nunca viria, em um lugar que nunca foi o alvo. Durante 7 semanas, 7 semanas em que os aliados transformaram uma cabeça de praia frágil em uma fortaleza inexpugnável. 7 semanas que decidiram a guerra. E o motivo pelo qual 21 divisões alemãs ficaram congeladas no lugar errado não foi uma batalha, não foi um bombardeio, não foi uma manobra de flanqueio genial. Foram 3 mensagens de rádio. 3 transmissões enviadas por um único homem, um espanhol de Barcelona, que nunca disparou uma arma, nunca vestiu uniforme e que, no momento mais decisivo da Segunda Guerra Mundial, estava sentado em uma casa modesta em Londres, digitando mentiras em código Morse para a inteligência alemã. Mentiras tão perfeitas, tão calibradas e tão cirurgicamente plantadas que Hitler pessoalmente leu a última delas e ordenou que seus generais obedecessem. O homem que enganou o Terceiro Reich se chamava Juan Pujol Garcia. Os britânicos o conheciam pelo codinome Garbo. Os alemães o conheciam como Alaric, seu espião mais confiável na Grã-Bretanha. E nenhum dos dois lados sabia que a verdadeira arma de Garbo não era a informação. Era a mente humana que a recebia. Se você ficar até o final, vai entender algo que transcende a Segunda Guerra. Vai entender por que a mentira mais poderosa do mundo não é a que esconde a verdade, é a que confirma o que o inimigo já quer acreditar. E por que 3 mensagens de rádio, digitadas por um civil desarmado, tiveram mais impacto no resultado do dia D do que divisões inteiras de soldados armados até os dentes? Para entender como 3 mensagens destruíram a defesa alemã, é preciso primeiro entender o cenário que as tornou possíveis. Em 1944, todo mundo sabia que a invasão da Europa estava chegando. Hitler sabia, seus generais sabiam, os civis franceses sabiam. A única pergunta que importava era onde, e a resposta parecia óbvia. O Passo de Calais. A distância mais curta entre a Inglaterra e a França, apenas 33 quilômetros de água. A rota mais direta para o coração industrial da Alemanha. Os portos mais próximos, as praias mais acessíveis, a cobertura aérea mais densa. Se você fosse um estrategista olhando o mapa, Calais seria a escolha racional. E Hitler não apenas achava que seria Calais, ele queria que fosse Calais. Em 1940, quando planejava a invasão da Inglaterra na Operação Leão Marinho, ele havia escolhido Calais como ponto de partida. Na mente de Hitler, a lógica era espelhada. Se ele invadiria a Inglaterra por Calais, os aliados invadiriam a Europa pelo mesmo caminho. Essa convicção prévia é o detalhe que muda tudo. Porque quando um homem já acredita em algo, ele não precisa de provas para manter a crença. Precisa apenas de confirmação. E confirmação era exatamente o que os aliados estavam prestes a fabricar em escala industrial. A operação que fabricou essa confirmação se chamava Fortitude. Operação Fortitude. O nome era adequado. O plano exigia uma fortaleza de mentiras tão sólida que resistisse ao teste da realidade mesmo depois que a realidade a contradissesse. Fortitude era uma subdivisão da Operação Bodyguard, a estratégia geral de engano dos aliados. E Winston Churchill resumiu sua filosofia em uma frase que se tornaria lendária. Em tempo de guerra, a verdade é tão preciosa que precisa ser protegida por uma escolta de mentiras.
Fortitude tinha dois braços. Fortitude Norte visava convencer os alemães de que uma invasão da Noruega estava sendo preparada a partir da Escócia. Fortitude Sul, a peça central, visava convencer Hitler de que o golpe principal viria em Calais, não na Normandia. E a ferramenta mais poderosa de Fortitude Sul não era um tanque, não era um avião, não era uma frota. Era um espanhol de 32 anos com um dom quase sobrenatural para mentir. Juan Pujol Garcia nasceu em Barcelona em 1912. Cresceu na Espanha durante a Guerra Civil, serviu no Exército Nacionalista de Franco e saiu do conflito com um asco profundo por extremismos políticos de qualquer espécie. Odiava Franco, odiava Hitler, odiava o comunismo soviético. E em 1941, quando a Europa estava em chamas, decidiu que faria algo útil pela humanidade. O plano era simples na concepção e absurdo na execução. Ele se ofereceria como espião para os britânicos. Pujol foi à embaixada britânica em Madrid e ofereceu seus serviços. Foi rejeitado. Tentou de novo. Rejeitado novamente. Os britânicos não tinham interesse em um civil espanhol sem treinamento, sem conexões e sem credenciais. Então Pujol fez algo que revela o tipo de mente que estava por trás do homem. Se os britânicos não o queriam como espião, ele se tornaria um espião tão valioso que eles não poderiam recusá-lo. Para fazer isso, primeiro precisava se tornar um espião alemão. Pujol viajou a Portugal e convenceu um agente da Abwehr, a inteligência militar alemã, de que era um diplomata espanhol fanático pró-nazista com acesso a informações sensíveis na Grã-Bretanha. Os alemães morderam a isca, deram-lhe dinheiro, um código de comunicação e instruções para enviar relatórios da Inglaterra. Havia um problema. Pujol nunca havia pisado na Inglaterra. Não falava inglês. Não sabia nada sobre a Grã-Bretanha, além do que podia encontrar em um guia de turismo, em mapas de biblioteca pública e em revistas compradas em bancas de Lisboa. E mesmo assim, sentado em Portugal, começou a fabricar relatórios de inteligência sobre a Grã-Bretanha que eram tão convincentes que a Abwehr os encaminhava diretamente para Berlim. Ele inventou uma rede de subagentes, espiões fictícios espalhados por toda a Grã-Bretanha que lhe forneciam informações. Na realidade, esses agentes não existiam. Eram personagens de ficção criados por um espanhol que nunca tinha saído da Península Ibérica, usando um mapa e uma imaginação afiada como navalha. E aqui está o paradoxo que define toda a história de Garbo. Seus relatórios continham erros. Ele descreveu soldados em Glasgow bebendo vinho com as refeições, um hábito tipicamente continental que qualquer britânico reconheceria como absurdo. Confundiu unidades monetárias, errou distâncias entre cidades. Mas a Abwehr não verificava. Não verificava porque os relatórios de Pujol, apesar dos erros de detalhe, continham algo muito mais valioso do que precisão factual. Continham o que os alemães queriam ouvir. E quando uma organização de inteligência recebe informação que confirma suas próprias suposições, o cérebro humano faz o resto. Os erros viram detalhes menores, as confirmações viram evidências sólidas. A inteligência alemã não estava sendo enganada por um espião brilhante. Estava sendo enganada pela própria necessidade de acreditar. Enquanto isso, os britânicos interceptaram os relatórios alemães e começaram a notar algo estranho. Alguém estava alimentando a Abwehr com informações falsas sobre a Grã-Bretanha, informações que a inteligência britânica sabia serem fabricadas. E essa pessoa, quem quer que fosse, estava fazendo isso por conta própria. A busca pelo agente fantasma levou o MI5, o Serviço de Contra-Inteligência Britânico, até Juan Pujol Garcia. E quando finalmente entenderam o que ele estava fazendo, os britânicos não o prenderam. Levaram-no para Londres, deram-lhe o codinome Garbo e o colocaram no coração da maior operação de engano da história militar. Garbo ganhou um parceiro, o oficial de caso Thomas Harris, um anglo-espanhol do MI5, com mente igualmente brilhante. Juntos, eles transformaram a rede fictícia de Pujol em uma máquina de desinformação sofisticada. Ao longo dos meses seguintes, a rede de subagentes imaginários cresceu para 27 espiões fictícios, cada um com personalidade, biografia, motivações e fraquezas próprias.
Era uma novela de espionagem escrita em tempo real, e a Abwehr pagava por cada capítulo. Os alemães despejaram o equivalente a $340 mil da época no financiamento da rede fantasma de Garbo. Estavam pagando uma fortuna para receber mentiras calibradas. Mas a genialidade do sistema não estava apenas em mentir. Estava em dizer a verdade na hora errada. O princípio fundamental da operação de Garbo era que, para manter credibilidade, era preciso ocasionalmente enviar informação verdadeira. A chave era garantir que a informação verdadeira chegasse tarde demais para ser útil. Este princípio nascia de uma estrutura maior que já existia antes de Garbo, o chamado Sistema Dupla Cruz, ou Double Cross, um dos feitos mais extraordinários da contra-inteligência britânica na guerra. O Comitê 20, assim chamado porque o algarismo romano 20 forma uma dupla cruz, era a organização que controlava todos os agentes duplos na Grã-Bretanha. E a afirmação mais ousada e mais consequente da guerra de inteligência era esta. Em 1944, os britânicos acreditavam, com alto grau de confiança, que controlavam absolutamente todos os espiões alemães em solo britânico. Cada espião que a Abwehr enviava para a Grã-Bretanha era capturado e a cada um era oferecida uma escolha: cooperar e enviar desinformação de volta para os alemães ou enfrentar o pelotão de fuzilamento. A maioria cooperou. O resultado foi que toda a informação humana que a Alemanha recebia da Grã-Bretanha era controlada pelos britânicos. Cada relatório, cada observação, cada alerta que os espiões enviavam para Berlim havia passado pelo crivo do Comitê 20. A Abwehr pensava que tinha uma rede de espionagem na Grã-Bretanha. Na realidade, tinha uma rede de teatro, onde cada ator seguia um roteiro escrito pelos britânicos. Garbo era a estrela principal do elenco. Quando os aliados invadiram o norte da África na Operação Tocha, em novembro de 1942, Garbo enviou um relatório preciso sobre a invasão, mas a carta foi postada com data anterior ao evento, simulando que ele havia avisado a tempo. Na realidade, a informação chegou depois que os primeiros soldados já estavam em terra. O efeito foi devastador para a confiança alemã. A Abwehr concluiu que Garbo havia previsto corretamente a invasão, mas que o atraso postal havia impedido que o aviso chegasse a tempo. Em vez de duvidar do agente, os alemães culparam o correio. A credibilidade de Garbo aumentou, e essa credibilidade seria a munição para o golpe que viria 2 anos depois. Agora voltamos à peça central, Fortitude Sul, a criação do Exército Fantasma. Em janeiro de 1944, os alemães informaram Garbo de que esperavam uma invasão em grande escala contra a Europa e pediram que ele ficasse atento a movimentos incomuns de tropas, navios e aviões. Garbo respondeu que investigaria, e o que ele passou a relatar, em mais de 500 mensagens de rádio entre janeiro e junho, foi a existência de uma força militar gigantesca que não existia. O primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, conhecido pela sigla FUSAG. 150 mil homens fantasmas, estacionados no sudeste da Inglaterra, na região de Kent e Essex, diretamente em frente ao Paço de Calais. E comandando essa força fantasma estava o general George S. Patton. A escolha de Patton não foi acidental. Patton era o general americano que os alemães mais temiam e respeitavam. Para o alto comando alemão, Patton era o comandante mais agressivo e competente dos aliados, o tipo de general que lideraria o golpe principal. Se Patton estava em Kent, a lógica era irresistível. O ataque viria de Kent para Calais. A conclusão era tão natural que os alemães não perceberam que estavam sendo conduzidos até ela. E havia uma ironia deliciosa nessa escolha. Patton estava em Kent não porque os aliados o valorizavam para o dia D, mas precisamente porque havia sido afastado do comando operacional após dar tapas em soldados hospitalizados na Sicília. Eisenhower o havia repreendido e suspendido de combate. Patton estava disponível para liderar o Exército Fantasma, justamente porque não podia liderar o Exército Real. A punição do general americano mais temido pela Alemanha se transformou por um acidente de circunstância em uma das peças mais eficazes do engano. Os alemães olhavam para Patton em Kent e viam confirmação estratégica.
Na realidade, estavam olhando para um general punido, comandando tanques de borracha em uma encenação que ele próprio detestava. Para dar corpo ao exército fantasma, os aliados construíram uma infraestrutura de engano sem precedentes. Tanques Sherman infláveis, feitos de borracha, foram espalhados pelos campos do sudeste da Inglaterra. De perto, eram ridículos. Do ar, a 500 metros de altitude, eram indistinguíveis de tanques reais. Aviões de madeira e lona foram estacionados em aeródromos falsos. Barcaças de desembarque feitas de tambores de aço e madeira balsa lotaram os portos. Estradas falsas, pontes falsas, edifícios falsos, um cenário completo de invasão montado para os olhos dos pilotos da Luftwaffe que sobrevoavam a costa. Os pilotos voltavam e confirmavam o que viam: enormes concentrações de forças em Kent. O exército de Patton era real. Os olhos diziam que era real. Os ouvidos também. Porque a camada mais sofisticada do engano não era visual, era sonora. A Operação Quicksilver, braço operacional de Fortitude Sul, gerava tráfego de rádio falso em volume industrial. Do castelo de Dover, mensagens codificadas falsas eram transmitidas por toda a Grã-Bretanha, simulando as comunicações de um grupo de exércitos real. Ordens de deslocamento, requisições de suprimentos, relatórios de situação, tudo o que um exército em preparação para uma invasão geraria em termos de comunicação eletrônica estava sendo fabricado e transmitido para que os interceptadores alemães captassem. Os analistas de sinais alemães ouviam o Fusag se preparar para a guerra todos os dias. Ouviam os pedidos de munição, os exercícios de coordenação, os deslocamentos de unidades. E cada mensagem interceptada confirmava o que Garbo dizia, que o golpe principal viria em Calais, não na Normandia. E aqui chegamos ao bombardeio. Os aliados não se limitaram a fingir onde atacariam. Fizeram questão de bombardear Calais com mais intensidade do que a Normandia. Para cada bomba lançada sobre as defesas da Normandia, 2 eram lançadas sobre Calais. Os alemães mediram a proporção e tiraram a conclusão lógica. O inimigo está preparando o terreno em Calais. Os bombardeios sobre a Normandia são secundários. A confirmação vinha de todos os lados. Os olhos viam tanques em Kent. Os ouvidos ouviam comunicações do Fusag. As explosões concentravam-se em Calais. E o agente mais confiável da Abwehr na Grã-Bretanha confirmava tudo. A armadilha estava montada. Faltavam apenas as 3 mensagens que a fechariam. A primeira mensagem foi enviada na madrugada de 6 de junho de 1944. Mas antes de falar da mensagem, é preciso entender o que mais estava acontecendo naquela noite, porque Garbo não operava sozinho. O engano era uma sinfonia com dezenas de instrumentos. Enquanto a frota de invasão real cruzava o canal rumo à Normandia, a RAF lançava centenas de bonecos de paraquedistas falsos, apelidados de Ruperts, sobre a região de Caen. Alguns homens reais do SAS saltaram junto com os bonecos, ativando gravadores com sons de batalha e tiros de armas portáteis. Os alemães na região receberam relatórios frenéticos de desembarques aéreos e desviaram tropas para combater fantasmas de pano. Ao mesmo tempo, no Canal da Mancha, pequenas frotas equipadas com balões refletores de radar manobravavam ao largo de Calais e do Cabo d'Antifer, criando nos radares alemães a impressão de uma frota de invasão se aproximando do nordeste da Normandia. Os operadores de radar em Calais reportaram uma frota inimiga. Aviões foram enviados para investigar. Não encontraram nada, mas o alerta gerou confusão, e confusão gera paralisia. E paralisia era tudo o que os aliados precisavam nas primeiras horas. Nesse contexto de caos deliberado, Garbo havia combinado com seus controladores alemães que, se obtivesse informação urgente, transmitiria um alerta para que os operadores de rádio ficassem de prontidão. Na noite de 5 de junho, ele enviou o sinal: "Fiquem prontos. Mensagem urgente às 3 da madrugada." O plano era brilhante em sua simplicidade. Garbo transmitiria a informação de que os desembarques na Normandia estavam prestes a acontecer, usando um relatório de um dos seus subagentes fictícios em Southampton, que havia visto as tropas embarcando. A informação seria verdadeira, mas chegaria tarde demais para que os alemães pudessem reagir.
E quando os alemães verificassem que a invasão de fato aconteceu, a credibilidade de Garbo subiria ao teto. Ele teria previsto o ataque. Mas algo imprevisto aconteceu. Às 3 da madrugada de 6 de junho, quando Garbo transmitiu a mensagem, ninguém atendeu do outro lado. O operador de rádio alemão em Madrid não estava no posto. A mensagem mais importante da guerra foi transmitida para o vazio. Garbo tentou de novo. Silêncio. Só às 8 da manhã, 5 horas depois, quando os primeiros soldados já estavam sendo metralhados nas praias da Normandia, o operador alemão finalmente respondeu. E Garbo, em um golpe de gênio improvisado, transformou o desastre em vantagem. Ele não apenas transmitiu a informação original, acrescentou detalhes operacionais que só seriam possíveis de relatar se ele realmente tivesse tentado avisar a tempo, e depois explodiu de fúria com seus controladores. Não posso aceitar desculpas nem negligência, transmitiu ele. Se não fosse pelos meus ideais, abandonaria este trabalho. A raiva calculada de Garbo teve um efeito devastador na psicologia da Abwehr. Os alemães não apenas acreditaram nele, sentiram-se culpados. Garbo havia tentado avisá-los e eles falharam em ouvir. O agente que nunca falhou foi ignorado pela incompetência dos seus próprios controladores. A credibilidade de Garbo, já alta, tornou-se praticamente absoluta. E essa credibilidade absoluta era exatamente o que os aliados precisavam para a segunda mensagem. Os britânicos sabiam que estavam assistindo a esse efeito em tempo real. Porque havia outra arma secreta operando nos bastidores da guerra de inteligência, uma arma que os alemães desconheciam por completo: Ultra. Os criptógrafos britânicos em Bletchley Park haviam quebrado o código Enigma que encriptava as comunicações alemãs de alto nível. Isso significava que os aliados podiam ler as mensagens que os alemães trocavam entre si. Quando a Abwehr, em Madrid, retransmitia os relatórios de Garbo para Berlim usando o Enigma, os britânicos interceptavam e decifravam essa retransmissão. E quando o alto comando alemão discutia internamente a validade da informação de Garbo, os britânicos ouviam essa discussão também. Os aliados não estavam apenas enviando mentiras, estavam monitorando em tempo real se as mentiras estavam funcionando. Podiam medir o impacto de cada mensagem como um médico mede o pulso de um paciente. E o pulso dizia que a Alemanha estava engolindo cada palavra. A segunda mensagem foi enviada horas depois do desembarque, ainda no dia 6 de junho. Com os soldados aliados já em terra na Normandia, Garbo transmitiu uma avaliação estratégica para seus controladores. Os desembarques na Normandia, informou ele, eram apenas a primeira fase de uma operação maior. Outras invasões se seguiriam. As forças na Normandia eram uma fração do poder total aliado. O Fusag de Patton ainda não havia se movido do sudeste da Inglaterra. Esta informação era, em termos de guerra psicológica, uma bomba de fragmentação cognitiva. Ela pegava o fato inegável de que a invasão na Normandia estava acontecendo e o reembalava como evidência de que o ataque principal ainda viria em Calais. A Normandia era o engodo. Calais seria o golpe real. Os generais alemães que já duvidavam tinham agora uma explicação que fazia sentido lógico perfeito. Os que já acreditavam em Calais tinham a confirmação definitiva. E então veio a terceira mensagem, a decisiva, a que mudou a guerra. 9 de junho de 1944. Dia D mais 3. Soldados aliados estavam consolidando as cabeças de praia na Normandia, mas a situação ainda era frágil. Os alemães tinham poder suficiente para contra-atacar e empurrar os invasores de volta ao mar, se concentrassem suas forças a tempo. O marechal de campo Erwin Rommel, comandando as defesas na Normandia, sabia disso. Ele implorava ao alto comando por reforços, especificamente pelas divisões blindadas estacionadas em Calais. Mande os Panzer para a Normandia, pedia Rommel. Cada hora que passa fortalece os aliados. Mas Rommel respondia ao marechal de campo Gerd von Rundstedt, comandante supremo no oeste, e Rundstedt respondia a Hitler. E Hitler tinha recebido a terceira mensagem de Garbo. Garbo transmitiu naquele dia 9 de junho o relatório mais longo e mais elaborado de toda a sua carreira como agente duplo.
Ele informou que havia se reunido com seus subagentes e que a conclusão era categórica. O primeiro grupo de exércitos dos Estados Unidos, sob o comando de Patton, não havia se movido do sudeste da Inglaterra. As forças em Normandia representavam uma operação de diversão. O propósito dos desembarques na Normandia era forçar os alemães a desviar reservas do verdadeiro objetivo. O verdadeiro objetivo era e sempre havia sido o Passo de Calais. A mensagem foi transmitida de Londres para Madrid em código Morse. De Madrid, foi retransmitida para Berlim criptografada pela máquina Enigma. E quando chegou ao alto comando alemão, foi considerada tão urgente que foi levada diretamente a Adolf Hitler. Hitler leu a mensagem e acreditou. Não porque a mensagem fosse perfeita. Acreditou porque a mensagem dizia exatamente o que ele já queria ouvir. Calais. Patton. O golpe principal ainda está por vir. A convicção prévia de Hitler, a mesma convicção que existia antes de qualquer mensagem, antes de qualquer espião, antes de qualquer tanque inflável, encontrou na terceira mensagem de Garbo a confirmação definitiva. E Hitler deu a ordem. As divisões de Calais permanecem em Calais. Nenhum Panzer desce para a Normandia. Rommel não recebeu seus tanques. As 21 divisões de infantaria e as 2 divisões blindadas ficaram paradas no Passo de Calais, esperando o ataque de um exército de borracha comandado por um general que estava fazendo cena, esperando uma invasão que nunca foi planejada, em praias que nunca foram o alvo. E enquanto esperavam, os aliados despejavam homens, tanques, artilharia e suprimentos na Normandia em um ritmo que tornava o contra-ataque alemão cada dia mais improvável. A disputa entre Rommel e Rundstedt, travada nos bastidores do alto comando alemão, é em si mesma um estudo sobre como o engano corrói uma organização por dentro. Rommel, que comandava as defesas costeiras, acreditava que a invasão deveria ser derrotada na praia, nas primeiras horas, antes que os aliados pudessem se firmar. Para isso, precisava dos Panzer perto da costa, prontos para contra-atacar imediatamente. Rundstedt, seu superior, preferia manter as reservas blindadas recuadas no interior, para serem mobilizadas em massa assim que o ponto exato do ataque ficasse claro. O compromisso resultante foi o pior dos dois mundos. Os tanques ficaram longe demais das praias para a resposta imediata que Rommel exigia, mas perto demais de Calais para serem movidos rapidamente para a Normandia, como Rundstedt eventualmente desejaria. E por cima dessa disputa operacional, pairava a terceira mensagem de Garbo como uma nuvem de gás venenoso, paralisando toda a cadeia de comando com uma certeza fabricada em uma sala modesta de Londres. O efeito da paralisação foi devastador. Os aliados haviam esperado que o engano comprasse 2 semanas. 2 semanas de atraso nos reforços alemães seriam suficientes para consolidar a cabeça de praia e tornar a invasão irreversível. O que conseguiram foi 7 semanas. 7 semanas inteiras em que as divisões de Calais permaneceram congeladas no lugar. 28 de julho de 1944, quase 2 meses após o dia D, foi a primeira data em que o 15º Exército Alemão em Calais recebeu permissão parcial para redeslocar forças para a Normandia. Parcial, nem mesmo total. E a essa altura, o jogo já estava decidido. A cabeça de praia era uma fortaleza. O exército aliado na Normandia era grande demais, bem suprido demais e bem entrincheirado demais para ser empurrado de volta ao mar. E os alemães sabiam disso, mas ainda olhavam para Calais, esperando Patton. A ironia final é quase insuportável. Os alemães não apenas acreditaram em Garbo durante o dia D. Eles o recompensaram por isso. Em 29 de julho de 1944, menos de 2 meses depois de ter enganado o alto comando nazista de uma forma que custou a guerra à Alemanha, Juan Pujol Garcia recebeu dos alemães a Cruz de Ferro de 2ª classe, uma condecoração por serviços excepcionais prestados ao Reich. Os mesmos alemães que ele havia iludido o honraram como herói. E do outro lado, os britânicos concederam a Pujol a Ordem do Império Britânico.
Ele se tornou um dos pouquíssimos homens na história a ser condecorado por ambos os lados em uma guerra mundial. Os alemães premiaram a mentira. Os britânicos premiaram a verdade. E o homem que carregava ambas as medalhas era o mesmo. Depois da guerra, Garbo desapareceu. Fingiu a própria morte. Mudou-se para a Venezuela e viveu em anonimato por décadas. Só em 1984, um pesquisador britânico o localizou em Caracas. Pujol confirmou sua identidade, visitou a Normandia pela primeira vez e caminhou pelas praias onde milhares de homens haviam desembarcado sob fogo cerrado, amparados pela cortina de mentiras que ele tecera em uma sala modesta em Londres 40 anos antes. Morreu em 1988, em Barcelona, a mesma cidade onde nascera. Nunca pediu reconhecimento público, nunca escreveu um livro de memórias, nunca se apresentou como herói de guerra. O homem que salvou o dia D com mentiras viveu o resto da vida em silêncio, como se o segredo da maior operação de engano da história fosse um peso que ele precisasse carregar sozinho. A história o lembra como o maior agente duplo da Segunda Guerra Mundial, talvez de todos os tempos. Mas a história de Garbo não é apenas sobre espionagem, e não é apenas sobre o dia D. Ela é sobre algo muito mais profundo e muito mais perturbador. Ela é sobre a arquitetura da crença humana. Os alemães não foram enganados porque eram incompetentes, foram enganados porque eram humanos. A Abwehr não era formada por amadores. Eram profissionais de inteligência treinados, com redes em dezenas de países, com décadas de experiência em espionagem. E mesmo assim, caíram. Caíram porque a mente humana possui uma falha que nenhum treinamento corrige. Quando recebemos informação que confirma o que já acreditamos, não a questionamos. Processamos a confirmação com prazer, quase com alívio, e seguimos em frente. Quando recebemos informação que contradiz nossas crenças, resistimos, duvidamos, procuramos falhas no mensageiro. O viés de confirmação não é uma fraqueza dos estúpidos. É uma característica da espécie, e Garbo o explorou com a precisão de um cirurgião. Hitler já acreditava que Calais era o alvo. Garbo não precisou convencê-lo de nada. Precisou apenas alimentar a convicção que já existia. Os tanques infláveis não enganaram os analistas. Confirmaram o que os analistas já esperavam ver. O tráfego de rádio falso não iludiu os interceptadores. Forneceu a evidência que os interceptadores já procuravam. A operação inteira não fabricou uma crença nova. Alimentou uma crença velha até que ela se tornasse inabalável. E esse é o verdadeiro gênio de fortitude. Não foi uma operação de mentira. Foi uma operação de confirmação. A mentira mais poderosa não é a que inventa uma realidade. É a que reforça a realidade que o inimigo já construiu dentro da própria cabeça. 3 mensagens de rádio, 500 transmissões de apoio, 27 espiões fictícios, tanques de borracha, aviões de madeira. E no centro de tudo, um civil espanhol que nunca disparou um tiro, sentado em uma sala em Londres, digitando mentiras em código Morse com a calma de quem sabia exatamente qual botão apertar dentro da cabeça do inimigo. O resultado foi que as divisões mais poderosas da Alemanha ficaram olhando para o horizonte errado enquanto o mundo mudava do outro lado. O dia D não foi vencido apenas nas praias. Foi vencido em uma guerra invisível de rádio, papel e psicologia, onde a arma mais letal não disparava balas, mas frases, e onde o alvo não era o corpo do inimigo, mas a estrutura das suas certezas. A lição que Garbo deixou ao mundo não cabe em um manual de espionagem, cabe em uma frase. Você não precisa derrotar o inimigo. Precisa apenas fazer com que ele se derrote sozinho, acreditando no que já queria acreditar. E enquanto houver mentes humanas no comando de exércitos, de empresas, de governos ou de qualquer estrutura de poder, essa lição permanecerá tão afiada quanto no dia em que um espanhol desarmado sentou diante de um transmissor de rádio e convenceu Adolf Hitler a perder a guerra com as próprias mãos. A guerra não mudou, só o transmissor ficou mais caro. E da próxima vez que você vir uma notícia que confirma exatamente o que você já acreditava, lembre-se de Garbo. Lembre-se de que a informação mais perigosa não é a que está errada,
É a que está certa o suficiente para te impedir de fazer a pergunta que realmente importa. Porque em algum lugar, em algum escritório, em alguma sala de operações, sempre haverá alguém sentado diante de um transmissor, oferecendo confirmação para quem não quer pensar duas vezes. E o preço de aceitar sem questionar nunca é pago por quem envia a mensagem, é pago por quem acredita nela.